É isso aí, beleza, show de bola. Vamos agora entrar num outro grupo de orações. Fala de orações subordinadas substantivas, né? Nós falamos bastante das coordenadas e agora vamos dedicar um vídeo a tratar destas orações subordinadas substantivas. A primeira pergunta que você me faz, Eli, subordinadas são aquelas orações que são semanticamente dependentes. Exato. As coordenadas têm a característica de serem independentes, ou seja, elas sozinhas elas conseguem manifestar algum sentido. Já as subordinadas, elas semanticamente elas são dependentes. Então, vamos ver como é que essas orações se configuram. Agora, há um detalhe bem característico das substantivos. O nome não é à toa. Substantivos por quê? Muito provavelmente tem alguma coisa a ver com substantivo, né? E os substantivos são responsáveis pela função sintática de certos termos. Então, assim, prioritariamente, substantivo cumpre função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de aposto, vocês entenderam? E aí o que acontece? Etc. E aí, estas funções sintáticas acabam que recebendo uma categorização mais, digamos assim, avantajada. Então, o que nós vamos comentar, na verdade, são funções sintáticas que nós já discutimos aqui, ou seja, vamos falar de de objeto direto, objeto indireto, de sujeito, de predicativo do sujeito, tudo que já foi falado lá no começo do curso. Só que agora, estas funções, elas vêm, digamos assim, mais robustas, né? Elas vêm assim, mais encorpadas, mais musculosas. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora, beleza? Então vem cá comigo, olha só. A origem dessas orações substantivas, né? Elas vão exercer a função própria de substantivos, como a gente já dizia, né? Objeto direto, indireto, sujeito, predicativo, complemento nominal e aposto, são as únicas, né? E estas orações subordinadas, elas têm uma característica legal. Elas serão introduzidas sempre por conectores, a saber que, se, quem, quanto e como. Detalhe importante, os gramáticos consideram, e a gente vai ver o porquê disto, que os conectores que e se, eles têm um nome específico. Se você quiser chamá-los de um nome específico, eles serão chamados de conjunções integrantes. Podem ser chamadas também de conjunções subordinativas integrantes. A mesma coisa. Por que elas são chamadas de integrantes? Vai descobrir isso daqui a pouco. Beleza? E os demais são chamados apenas de conectores. Tá legal? Vamos prosseguir então. Vamos prosseguir. Na sequência, olha só. Quando leio aqui, na verdade, a gente vai ver a origem, né? Assim, de onde essas orações vêm ali? Não entendi de onde é que elas vêm, olha só. A origem é simples, vamos ver, ó. A jornalista expôs o escândalo. Aí você já viu comigo, né, ó, que a jornalista é o nosso quê? Sujeito, que o escândalo é o nosso quê? Objeto direto. Na verdade, ó, e o verbo expor é um verbo transitivo direto, beleza? Beleza. Então observa. Eu vou transformar o meu sujeito ou transformar o meu objeto direto numa oração. Por que você escolheu transformar os dois? Porque, note, jornalista e escândalo são exatamente dois substantivos, não é verdade? Então eu tenho condições de turbinar esse substantivo. Ou seja, de fazê-lo robusto, musculoso, grandão. Tipo, a jornalista expôs. Aí não tem, ó. Eu não quero o escândalo, não quero repetir o escândalo, eu quero colocar uma coisa maior que escândalo aqui. Mas também eu posso, se eu quiser, ó, em vez de colocar só a jornalista, colocar uma coisa maior que a jornalista simplesmente. E aí, as alternativas vêm aqui embaixo, gente. Veja. Quando digo, a jornalista expôs que o ministro traficava pessoas, nós temos uma configuração muito parecida. Só que agora eu mudo um pouquinho as peças, olha só. A jornalista expôs, gente, sabe o que vai ser? Vai ser a nossa oração principal. Por que ela é a oração principal e a outra
que eu acho que você vai escrever e que ela é uma oração subordinada, justo? Essa daqui é a oração subordinada. Como é que eu sei que é subordinada, professor? Porque a oração subordinada, ela sempre vai ter o conector, gente. Ela sempre vai ter que, se, como, quem ou quanto. Deu para perceber? Então ela sempre vai ter o conector. Ah, entendi. Beleza? Então olha só. Eu vou usar os mesmos requisitos, mesmos artifícios, né, melhor dizendo, que eu usei na frase de cima, nessa daqui, ó. Eu pego o verbo expor e pergunto, expor, o que você é? Ele é um verbo transitivo direto. Ora mais, eu tenho um sujeito aqui e tenho um verbo transitivo direto. O que me falta, gente? Um objeto direto. Isso aqui tudo é um objeto direto, só que é um objeto direto grande, não é? Então é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Opa, passou para ainda. Subordinada substantiva, né? Vou colocar um ponto aqui, tá aqui um pontinho na substantiva. Objetiva direta. Entende? Então, ela é uma objetiva direta. Por que ela é uma objetiva direta? Porque ela está cumprindo o papel de objeto direto. Veja que o meu objeto direto não é mais o escândalo. Eu troquei o escândalo por que o ministro traficava pessoas, e isto aqui significa um escândalo. Vocês estão vendo? E aí, você lembra daquela frase que nós dizíamos há algumas rodadas atrás? Vem aqui comigo, rapidez. Tudo que tem verbo, tudo se transforma numa oração. Você sabe isso, não sabe? Então pronto. Então não tem o que discutir. Não tem o que brigar. Não tem o que reclamar. Né? Então isso aqui pode ser chamado também por certas organizadoras, sabe de quê, gente? De objeto direto relacional. Isso aqui que está atrás de mim aqui. Que o ministro traficava pessoas. Uma banca esperta como o CESP ou a Fundação Carlos Chagas pode dizer: a expressão que o ministro traficava pessoas cumpre o papel oracional de complementar o verbo expor. Justo. Justamente. Ele completa oracionalmente os sentidos do verbo expor. Fechou. Deu para ver? Beleza, vem cá comigo agora, vem cá, foi, já era. O outro, o que a gente fez? A gente transformou a jornalista numa oração. Então eu vou pegar a jornalista daqui, ó. Quem investigou o caso, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a jornalista. Só que em vez de dizer apenas o substantivo a jornalista, o que eu fiz? Eu coloquei um conector, que está aqui o quem, ó, que já me diz o seguinte: essa oração aqui é a oração subordinada. É a subordinada substantiva. Tem verbo dentro, tudo que tem verbo se transforma numa oração e está representando o sujeito. Então isso aqui só pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva vem de sujeito, viu, gente? No latim, subjectum. Então, não tem outra, é o sujeito. Percebe? Está claro? Muito bem. Vou apagar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar uma dica. Essa dica é uma dica da hora, muito boa, que eu acho que você vai gostar bastante, ó. Toda vez que você estiver lendo um texto, etc., e aparecer um C ou um Q, pensa sempre assim, ó. Se aparece um Q ou um C, gente, não dá mancada. Primeira providência que você toma, você pega isso aqui, ó, e troca por isto. Vamos trocar por isto, vamos? Vamos trocar por isto? Se você trocar toda a estrutura que foi iniciada por Q ou por C, por isto, e der certo, você já sabe uma coisa. Você tem uma oração subordinada substantivo. Ah, entendi. Entendeu? Ó, vem lendo, começou por C, começou por Q, você trocou por isto e deu certo. Já é uma oração subordinada substantiva. Resta saber o restante da classificação. E outra, você ganha duas informações em uma. O Q e o C não serão pronomes relativos como muitos tentam vender por aí. Muitos, quando eu falo muitos, não são gramáticos, são provas, tá? As provas tentam vender para você este trambique aqui. Ah, isso aqui é um pronome relativo. Não é, isso aqui é uma conjunção que, gente? Integrante. Tá legal? Cuidado com esse detalhe. Bom, então vamos lá então. Posso fazer a seguinte troca?
A jornalista expôs isto. Ah, ele deu certo. Pois é isso. Por isso que deu samba. Tá vendo, ó? Ele com quem eu posso dizer isto expôs o escândalo? Este é o detalhe. Não. Quando for isto na estrutura, ou melhor, quando for quem... Opa, peraí, que esse quem tá muito feio. Vamos apagar esse quem aqui. Esse quem tá feio pra dedé, ó. Veja. Se for quem assim, ou assim depois um quem, qual é o meu conselho? Troque por ele ou ela. Ó, ele ou ela. Você trocar por ele ou ela e der samba, é porque também você vai ter uma oração subordinada, substantiva, alguma coisa. Então vamos voltar aqui, vamos voltar. Quem investigou o caso expôs o escândalo. Ela expôs o escândalo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Fechou? Dicas dadas, agora a gente desce e vamos mostrar um exemplar de cada oração. Olha só, um exemplar de cada. Já falamos um exemplo de uma objetiva direta. Vamos falar uma outra de objetiva direta? Claro que a objetiva direta funciona como uma oração que indica, né, que manifesta o objeto direto. É isso que vai acontecer, ela vai manifestar o objeto direto da nossa estrutura. Então analisa comigo aqui as frases. As alunas decidiram que a aula será adiada. Ora, vocês estão vendo que a oração que está em negrito, ela é a subordinada, sem dúvida alguma. Primeiro, porque ela tem a conjunção integrante que, não é verdade? A primeira razão é essa, ó, tem o que. E outra, você já notou que eu posso trocar toda a estrutura por isto e ler. As alunas decidiram isto. Sei que ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque o verbo da principal. E aí vai uma dica boa, viu, gente? Vem cá comigo rapidão. Ó. Tá vendo aqui o decidiram? Na verdade, a gente vai fazer um pacto. É assim, ó. Quando você estiver diante de uma questão que envolva essas orações, você divide o jogo, né? Tipo, tem conjunção integrante para cá? Então, separa. Pega a principal. Vá à principal e pergunte: principal, meu amor, o que está faltando na sua vida? É sério, você tem que perguntar com carinho, né? Você pode chegar assim: ei, o que está faltando aí? Que não vai dar certo. Meu amor, minha vida, tudo de bom, ajude-me. O que está precisando? O que está faltando aí? Ele, conversa essa. É o seguinte, gente. O que estiver faltando dentro da principal estará manifesto na subordinada. Então, por exemplo, se eu olho a minha principal e eu estou vendo o sujeito, estou vendo um adjunto adverbial e estou vendo um objeto direto, putz, tem até objeto direto, então lá pode ser que tenha um objeto indireto, pode ser que tenha um aposto, vocês entendem? Então, o outro lado não vai ser nenhuma daquelas. Se eu analiso a minha oração principal na outra situação, achei o objeto direto, achei uma adjunta adverbial, mas não tem sujeito, pode ir lá atrás, que a oração subordinada ela é uma subjetiva. Então o que faltar a principal estará reproduzido na subordinada. Vem cá comigo então, vem cá, vou sumir. Ó, na principal a gente tem sujeito? Tem. As alunas. A gente tem verbo transitivo direto? Tem. Quem decide algo. E ali está faltando só objeto direto, então não tenho dúvida. Isso aqui é um objeto direto e muito por conta da regência do verbo. Não é verdade? Desce então comigo. Mesma coisa, ó. Vamos dar uma limpada aqui no quadro para ficar com uma poluição visual. Olha só. O médico não sabe se tudo isso é mesmo verdade. Ó. O médico não sabe isto. Né? E aí, eu pego a minha principal e pergunto: principal, meu amor, o que falta à sua vida? Quem sabe, sabe. Ó, quem sabe ou sabe de algo, por alguma coisa, que vai ser transitivo indireto, mas quem sabe pode saber algo. Eu sei matemática, eu sei inglês, né? Eu sei o caminho de volta para casa, né? Eu posso dizer eu sei de tudo, eu sei do que houve ontem. Então aqui não tem preposição, então é transitivo aqui, gente, direto, na bucha. Então o médico não sabe isto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E por fim, o jornalista percebeu isto. Posso trocar? Posso sim. Ora, quem percebe algo, percebe alguma coisa ou alguém, com certeza, objetiva direta também. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Ali o CS pode cobrar
Pode, só que o CESP, em vez de chamar isso aqui de oração, subordinária, substantivo, objetivo direto, o CESP dirá coisas do tipo: a estrutura que a aula será adiada cumpre o papel de complementar os sentidos do verbo decidir, localizado na linha 12 do texto. Pronto, é a mesma coisa, só que vai dar uma roupagem diferente, apenas isso. Beleza, quem conhece as objetivas diretas, conhece as objetivas indiretas. A diferença entre uma e outra é que a objetiva indireta vem sempre introduzida por uma preposição. Vamos lá. Os gerentes duvidaram de que tudo estivesse sob controle. Eu separo a principal da subordinada. Sei que a principal é os gerentes duvidaram. Eli, mas você não separou no quê? É porque o de está fazendo parte dessa estrutura oracional. O que eu faço? Eu vou à minha principal e pergunto: meu amor, o que falta na sua vida para você ser feliz? O meu amor vai e diz: falta-me um objeto indireto. Porque quem duvida, duvida de algo, de alguma coisa. Pronto. Oração subordinária substantiva, objetiva indireta. E há um outro detalhe. Se você quiser, você troca a estrutura de azul aqui toda por isto. Só que você tem um de, o de que veio do verbo duvidar, né? Gente, quem duvida, duvida de algo, de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? Então vem cá comigo. Os gerentes duvidaram disto. Vocês estão vendo, ó? Então continua valendo, que nem aqui embaixo. Os condutores não obedecem a quem organiza as leis. Eu vou separar aqui. Separo bem aqui. Quem não obedece às leis é ele ou ela. Vou ler a estrutura a ela. Mas antes de lê-la, vou procurar na principal o que está faltando a ela. Meu amor, o que falta na sua vida? Olha, está faltando só um objeto indireto, doutor. Eu já tenho um sujeito ali que é os condutores. Eu tenho uma adjunta adverbial de negação. Minha vida só seria completa se eu tivesse um objeto indireto na minha vida. Tá legal. Então, não tá aqui dentro, não, minha senhora. Tá, não tá dentro da oração principal, não. Ah, então tá lá na subordinado, ué. Ah, quem organiza as leis, os condutores não obedecem a ele. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Fechou? Muito bem, vamos lá, muito bem. E agora a gente entra no outro grupo, o grupo das subjetivas. É claro que as subjetivas cumprirão o papel de quê? De sujeito. E uma dica que você vai anotar aí, que eu não vou escrever para a gente não perder tempo. Essas subjetivas, elas costumam aparecer invertidas, tá certo? Cuidado, elas costumam aparecer invertidas. Vamos ver o exemplo. É previsível que a crise também chegue a outros países. Observa, eu vou dividir a minha estrutura e dizer assim: é previsível isto. Só que você, quando você entra na principal, vamos lá, vamos olhar só a principal. É previsível. Isso aqui é uma oração, claro, tudo que tem verbo é uma oração, você sabe disto. Então eu olho a minha estrutura da oração oracional e digo: putz, essa oração principal. Eu falei oração oracional, não tem nada a ver, é oração principal. Esta oração principal aqui, como é que eu faço a pergunta a ela? Você vai ver, não é fazer pergunta. Na verdade eu estava brincando, né? Cheguei, oração, o que está faltando aí, hein? Isso aí você vai analisar. O é um verbo de ligação. Então você já sabe, peraí, Eli. Se eu tenho verbo de ligação, é muito provável que eu tenha o quê? Justo. De um lado o sujeito, de outro quem? O predicativo de quem? Do sujeito. Então aquela oração que está ali, ou ela é uma oração predicativa, ela é uma oração o quê? Subjetiva. E aí, como eu dizia, que muitas delas vêm invertidas, né? Olha só. Em vez de ler é preferível isto, eu vou ler assim, ó. Isto é previsível. Previsível. Ora, isto é o sujeito. Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, ela cumpre papel de sujeito oracional do verbo ser. Deu para ver? O mesmo nós notamos aqui. Olha só. Quando leio, trouxe os livros quem recebeu o aviso. Se você trocar por isto, você vai sentir um negócio muito estranho, ó. Trouxe os livros ele tá errado isso aqui, ó. Trouxe os livros ele, tá errado. Ah não, gente. Eu dizia que as subjetivas, elas costumam vir invertidas.
E eu note que ela vem invertida mesmo, ó. Se eu trocar por ele aqui, ele trouxe os livros. Ou seja, ele é o nosso sujeito. Deu para perceber? Só que no caso aqui, não é ele, é quem recebeu os livros. Então isso aqui é um sujeito oracional, que é como o CESP, a ESAF e a Carlos Chagas chamarão, mas uma banca como o IMPA, o S, Fundação Getúlio Vargas, pode perguntar a classificação da oração. E aí nada mais nada menos você diz que é uma oração subordinada substantiva, também uma subjetiva. Então cuidado que as subjetivas costumam estar invertidas. Beleza? Beleza. Bom, uma limpadinha aqui. E aí nós chegamos às predicativas. Mas claro que as predicativas indicarão a ideia de que ele, de predicado, né, gente? Predicado. E aí você já está acionando aí. Se ela é uma predicativa, pera ainda, vai ter que ter um verbo de ligação. Justo. Pensou bem, garoto. Muito bem, ó. Verbo de ligação. Por quê? Porque de um lado eu vou ter o sujeito, de outro o... Eita, peraí que eu estou copiando aqui para nada, né? Vamos lá. Se você tem verbo ligante, de um lado tem o... E de outro o predicativo do sujeito. Então resta saber se a minha oração ou ela é uma predicativa ou ela é mais uma subjetiva. Aí tem aqui uma dica que ajuda muito, gente. É o seguinte, ó. Quando você tem situações como esta, você tem orações predicativas, é muito normal que você possa fazer o seguinte, o mesmo que a gente já fazia antes. O certo é isto. Então quando eu leio o certo é isto, eu tenho que saber classificar quem é este isto aqui. Pois bem, gente, tá vendo esse artigo aqui de o certo? Este artigo vai nos ajudar, vai nos dar uma dica assim da hora. Porque este o vai indicar aqui. O certo é o sujeito da nossa oração. Entende, ó? Ele é o sujeito. Opa, tá, que está muito apagado aqui. Então ele vai ser o sujeito da nossa oração. Entendeu? Se ele vai ser o sujeito da nossa oração, é claro que todos deixarão o país depois da crise. Isso só pode ser a nossa oração subordinada, substantiva, predicativa. Mas para mim o predicativo do sujeito era certo. Pois é, mas como ele está com este determinante, que é este artigo, ele naturalmente se converte em sujeito. Veja que esse raciocínio poderia até ser cobrado ali. Estou achando uma contradição, porque lá na frente, lá em cima, você analisou um caso. Olha o caso que eu analisei em cima, olha como ele é um pouco diferente. Ó. É previsível que a crise também chegue a outros países. Veja que a palavra previsível não tem o. Se eu tivesse assim, ó, o previsível é que a crise chegue a outros países, o é previsível, né? Ó, o previsível, melhor dizendo, se transformaria em sujeito. Mas como ele não está com um determinante, esse previsível aqui de cima é tão só, como vocês já viram, ele é tão só o quê? O predicativo e não o sujeito. Agora, na frase de baixo, nós temos algo diferente, ó. Veja, o certo, tá aqui, ó. O certo é que todos, o importante é que, ou seja, o certo é isto, o importante é isto. Ambas são o que, gente? Ambas aqui são as principais, e essas aqui, vamos de verdinho aqui, oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá certo? Tranquilo? Ou seja, eu só vou ter uma predicativa quando eu tiver um verbo de ligação. E aí você vai anotar a presença de artigos, pronomes, não são só artigos não. Esse, você vai dizer esse, por exemplo, este importante trabalho aí você vai estabelecer alguma conexão com o verbo. Fechou? Muito bem, muito bem. Vamos agora à completiva nominal. Claro que a completiva nominal a gente falou lá na aula de regência nominal. Complemento nominal, a gente dizia, ele é uma expressão que salva substantivos, adjetivos e advérbios fracos. Normalmente esses substantivos eles são abstratos, o que facilita a nossa leitura. Observemos o exemplo número 1. Olha só aqui, ó. O exemplo 1 diz:
O ministro tem a convicção de que todos os fatos serão esclarecidos. Aí você pode pensar, putz grila, vem cá comigo, vem cá aqui, ó. Todo gramático adora fazer essa comparação. Cuidado para você não confundir a completiva nominal com a objetiva indireta. Eu vou concordar em parte com esse alarde. No fundo, você tem uma tática muito fácil. Presta atenção. Para que você faça um suco de limão, você tem que comprar limão. Vocês concordam comigo? Se você quiser fazer um doce de abacaxi, você vai ter que comprar um abacaxi. Então aqui é um raciocínio um tanto quanto parecido. Se eu chamar uma determinada oração de completiva nominal e na hora ficar na dúvida, caramba, é completiva nominal, objetiva indireta, o que eu faço agora? Você vai procurar a fonte, você vai procurar o ingrediente genuíno. Se você está dizendo que ele é complemento nominal, então vai ter um nome pedindo complemento. Se você está dizendo que é um objeto indireto oracional, vai ter um verbo transitivo indireto pedindo esta oração como complemento, entende? Então assim, a lógica é exatamente esta. A lógica é levar em consideração que se você está chamando de objetiva indireta, tem que ter um verbo transitivo indireto. Se você está chamando de completiva nominal, não vai ter essa estrutura. Vocês estão vendo? Vem cá comigo então. Vem cá. Observa, observa, observa. Quando eu digo, o ministro tem a convicção de que todos os fatos serão esclarecidos, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, será que isso daqui é uma objetiva indireta, meu Deus do céu? Aí eu penso assim, se ela for objetiva indireta, eu vou ter que ter um verbo transitivo indireto, no mínimo, não é? Pessoal, vem cá. Quem tem algo ou tem alguma coisa? A convicção é objeto direto. E, como vocês estão vendo, convicção é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato que pede complemento. Isso aqui não é objeto, isso aqui é complemento nominal. De que os fatos serão esclarecidos, está completando os sentidos do substantivo convicção. É isso que está acontecendo. Deu para ver? Ó? O mesmo aqui embaixo. Os números não são favoráveis a quem fez a declaração. Então vamos aqui. Os números não são favoráveis a ele. Aí eu olho aqui a quem fez a declaração e penso, putz grila, pode ser um objetivo indireta. Tá, então para ser objetivo indireto tem que ter um verbo transitivo indireto ou, no máximo, um verbo bitransitivo. Só que eu olho para a minha oração principal e digo, meu amor, quem é você, hein? Olha, fulano, eu sou uma oração principal, eu tenho um sujeito, eu tenho uma adjunta adverbial, de negação, eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito. O que está faltando na sua vida? Um complemento para o nome favoráveis. Afinal de contas, tudo que é favorável a algo, a alguém ou a alguma coisa. Né? Então você só confunde a completiva nominal com a objetiva indireta se você quiser. Só chamarei uma oração de objetiva indireta se na principal existir ou um VTD, ou um VTI, perdão, ou um VTDI. Tá legal? Vamos agora à última, a mais charmosa de todas, a mais gentil, não é? A mais bonitinha de todas. É a positiva, né? Ela é linda, ela é tranquila, ela não traz problemas. Sabe por quê, gente? A positiva funciona como aposto. E 2, ela vem sempre marcada com um elemento gráfico. E esse elemento gráfico não é qualquer um não, viu? São 3. Vamos lá ver. Só queremos uma coisa. Olha, eu vou traduzir o que é essa coisa. Que coisa é essa? Que você procure um outro lugar. Quando leio que você procura um outro lugar, isso daqui é um aposto. Não é verdade, gente? É um aposto. Só que não é qualquer aposto. É um aposto turbinado, é um aposto grandão. Não é? Tem verbo, então, se que você procura em outro lugar está traduzindo uma coisa, eu tenho um indício visual que é assim, acima de qualquer suspeita. Sabe qual é? É a presença das duas vírgulas, os 2 pontos. Os 2 pontos inauguram orações apositivas. Mas não são só os 2 pontos, travessões fazem isso também. O propósito era este, travessão, que todos os brasileiros fossem comunicados antes. Que todos os brasileiros fossem comunicados antes é o aposto para a expressão este. E claro, além dos 2 pontos no travessão, eu posso trocar também por vírgula. Deu para perceber, gente? Ou seja, a positiva nunca traz problema. Ele pode trocar os 2 pontos por vírgula? Pode sim. Só queremos uma coisa, vírgula, que você procura em outro lugar. O propósito era este, vírgula, que todos os brasileiros fossem comunicados antes.
independentemente de estar com vírgula, com dois pontos ou com travessão, essas expressões serão apostos oracionais. Ou seja, orações subordinadas, substantivas, apositivas. Vem cá. Fechamos as orações ditas substantivas. Espera aí que eu volto daqui a pouco.